dizem que um dos grandes pesadelos do futuro vai ser que a gente não vai conseguir morrer. Essa parte eu achei legal, mas me assustou um pouco da sua apresentação. Porque a medicina está de um jeito que vai corrigir tudo. Que já tem os chineses já fazendo o bebê perfeito, né, que até foi muito criticado, mas lá na China ninguém faz nada. Tive lá várias vezes, ninguém faz nada sem autorização do grande governo. E ao mesmo tempo a gente está vivendo essa bifurcação, ainda temos doenças do século retrasado. Sim. E como a gente vai fazer esse processo? Então, o futuro, eu posso te falar uma coisa. Primeiro que nós vamos ter um novo renascimento. Se no passado a gente tinha que conquistar outros continentes, posso te assegurar que a gente vai ter a Deimos, Marte, enfim, e outros planetas. O que eu vejo assim, a gente resolve a questão física, corporal das doenças, as doenças que vão e voltam, né, aquelas épocas e tal. E aí como é que vai ser esse pensamento coletivo? Será? Você falou até de comunicação por ondas. Será que a gente vai conseguir chegar num estágio onde o ser humano vai ver que sozinho realmente ele não é nada e que ele tem que pensar em conjunto para resolver outros problemas ou dar saltos em termos de novas tecnologias, de avanços? Na verdade, por exemplo, a comunicação via ondas cerebrais já está sendo testada e está muito avançada. Falta a gente popularizar isso. Outra questão é que você precisa, enfim, entender que a gente sempre falou de aldeia global, mas a gente nunca teve. E agora, nesse tempos que a gente chama de tempos pós-normais, que ele vem carregado de caos, contradição, complexidade, o grande ponto é: nenhum de nós é tão inteligente quanto todos nós juntos. Essa frase eu achei fantástica da sua apresentação. A gente entende que mudou tudo. E isso eu achei fantástico. Eu acho que eu ainda vejo os grandes governos e uma parte obscura do sistema vivendo do caos e quer o caos. Quando a gente começa a botar um futuro que é possível resolver doenças que assolam há séculos, a gente começa a resolver, falando bebê do futuro, uma comunicação muito mais barata, muito mais tranquila, muito mais fácil de fluir. A gente vê que a distância não vai ser mais problema no mundo. E não vai precisar só da SpaceX, a gente pode se projetar num holograma e estar lá participando de uma reunião, qualquer coisa do outro lado do mundo. Então a gente tem aí uma vantagem absurda. Será que sustentam esses governos, essas bactériazinhas que vivem do caos e querem essa disfunção aí nesse organismo tão perfeito que é o ser humano e o planeta? Eu acho que esse navio do século passado já está com enfim, já está tudo furado, ele está afundando. Só que afundar ele, enfim, vai ter trabalho. E o que está em jogo é assim, a gente pode até discutir se a gente não tem maturidade, mas tecnologia a gente já tem para todo mundo decidir o que a gente quer, voltando pelo celular, por exemplo, o que a gente quer na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, usando o celular. Se a gente tem maturidade, é uma outra discussão. Então, assim, até que ponto a gente precisa ter 500 políticos decidindo nosso futuro? E aí tem uma fala de uma pessoa, digamos, muito hacker, né? Que os hackers são sempre do bem, na minha opinião. Os crackers fazem coisa errada. Os crackers usam. E o ponto que eles falam é assim, um dia teve um mundo que a gente acreditava que não podia ter um mundo sem reis. Sim. Eu acho que no futuro a gente vai entender que a gente não precisa de políticos. Foi um projeto grande em Singapura, que já tem algumas décadas. Eles vêm fazendo uma geração nova, né? Uma geração de crianças educadas de uma maneira totalmente diferente, pensando de uma maneira disruptiva. Um dos pontos que você abordou sutilmente a educação precisa ser redesenhada? Exatamente. A educação fundamental precisa ser revista? A OCDE, que é um grupo dos países, né, de desenvolvimento econômico, são 32 países, 26 já estão vivendo o que nós chamamos de pleno emprego. E eles aconselham que primeiro tem que acabar as barreiras de ciências humanas, exatas e biológicas. Você, por exemplo, aqui nos bastidores, que você tem ciências humanas, a economia e tem as ciências tecnológicas. Mas para você fazer um robô hoje, você não pode só pensar na engenharia, você tem que pensar no impacto também, né, emocional, social disso. Então, primeiro, acabar com essas barreiras das 3 ciências. Segundo, despertar nas pessoas que elas têm que entender de dados, tecnologia, mas também de humanidade. Despertar nelas o desejo de aprender empatia, mas também de aprender inteligência artificial. Então, mudou completamente a educação. Ou seja, humanas e biológicas tendem a crescer cada vez mais. E exatas também. Mas aí o pessoal de TI vai ter que estudar biológicas, é isso? Exatamente, porque com o que a gente chama de design biológico, é fazer prédios feitos enfim, que pode limpar captar o dióxido de carbono. Isso é sensacional, né? Essas novas matérias, né? Essas novos tecidos interagindo com o ambiente.
ambiente, questão de energia, né, que a gente vê muito forte. E a gente teve uma palestra recente na Campus Party, a Darius ajudou a criar a Campus Party Executive, levando os executivos para dentro da Campus Party. E nós trouxemos um colega do Chile, que ele estava mostrando algumas pessoas que têm colocado antenas na cabeça para ampliar o sinal e etc. Esse é um tipo de hackeamento biológico, né? E a tendência é aumentar. É claro que o cara não faz isso no fundo de quintal, na casa dele, e enfia uma antena na cabeça. Mas ele tem feito, são pessoas que vêm de uma naturalidade ali de tecnologia, mas que vêm estudando biológicas, vêm fazendo parcerias com hospitais, com médicos renomados, e vêm vendo como que o ser humano pode ampliar suas capacidades. Então essa tendência vai ser cada vez maior. Vou te dar um exemplo. Tem agora uma universidade de ponta aqui de medicina que ela está refazendo toda a sua grade curricular. E quase 1/3 da sua grade curricular vai se transformar os futuros médicos também em cientistas de dados. Então todo mundo vai ter que programar isso? Não sei se vai precisar programar, mas vai ter que entender os algoritmos. Vai ter que codar. Porque o médico vai ter que saber assim, para ele operar do Brasil, uma pessoa que está lá do outro lado do mundo, que são as operações intercontinentais, né? Ele vai ter que entender um pouco de tecnologia. Eu vi uma série, já não é tão nova, Travelers, já ouviu? Não, ela não. Travelers. E a pessoa começa a reprogramar as pessoas, ensinar línguas através de códigos, né, binários ali, fluxos de luzes para os olhos das pessoas, usando o olho como interface. Então ele bota novas línguas, codifica, resolve problemas da pessoa ter uma epilepsia, alguma coisa. E eu achei aquilo, eu falei, uau, que negócio muito doido. E a Travelers é baseada em pessoas do futuro que viriam para o presente para justamente tentar corrigir os erros do passado. Mas será que esse teletransporte acontece realmente? Ou a gente chega num ponto desse de resolver através de a pessoa olhando uma luzinha e você resolver uma doença, uma disfunção que ela tem? Olha, quando você pega os estudos de Einstein e agora de Stephen Hawking, especialmente o último paper dele, enfim, fica muito claro que esse mundo que a gente vê aqui é apenas uma parte dele, tem uma outra parte que a gente não enxerga. E aí fica só uma pimentinha. Tem um livro de um professor do MIT que a tradução seria Vida 3.0. E ele prova por algoritmo de inteligência artificial que nós não estamos sozinhos na galáxia e que tem vida inteligente fora daqui. Aí pode parecer uma viagem, etc., mas aí são cientistas de ponta. Só que isso muda a filosofia, muda o antropoceno, muda tudo. Então, assim, bem-vindos à Era da Turbulência. Eu gostei muito dessa Era da Turbulência porque eu me identifiquei com o dinossauro, né? Acho que ser um profissional que vem de tecnologia nos últimos 20 anos, cibersegurança, riscos, lidar com riscos empresariais de várias empresas e vários segmentos, eu incorporo um pouco esse sentimento de dinossauro de muitos executivos das empresas. E eu falei, eu sou um dinossauro. E vendo a sua palestra, a gente fala, uau, já estou extinto. Já estou extinto. Aí eu falo, volta pra prancheta. Eu gostei que você falou do Lima, falou do Lima, eu fiquei feliz, porque se ele está se sentindo, né, assim, eu estou mais tranquilo. Mas hoje os executivos têm muita dificuldade de falar sobre inovação e ao mesmo tempo pagar as contas com o negócio atual, manter o fluxo de caixa em dia. Qual é a dica do mestre para quem quer fazer inovação, tem que olhar para esse mundo futuro que você apresentou, mas tem que pagar as contas no final do mês no modelo tradicional? Primeiro que a gente tem que entender a inovação da forma correta. A maioria das pessoas do mundo dos negócios do Brasil entraram no que a gente chama do buzz, né? Tudo virou inovador, por exemplo. Eu tive o prazer de estar na Universidade de Stanford e conversei com um pesquisador da NASA. Eu falei, vocês já fizeram um travesseiro? Ele falou, não, a NASA nunca fez isso. E aqui no Brasil tem o travesseiro da NASA. Travesseiro da NASA. E aí falou, o travesseiro mais inovador do mundo. Então tudo virou inovador. Então eu acho que a gente primeiro precisa entender o que é inovação, de todos os sentidos. E a gente está vivendo muito assim o modismo. Segundo, que eu acho que a gente tem que começar, eu e você gostamos de ciências, de matemática, né? A matemática é linda. E aí hoje tem uma nova área, né, que chama Mathematical Think, que é o pensamento matemático. Você não precisa ser um matemático, mas a gente tem que começar a pensar como matemático. E
E quando você entende a matemática sem decorar o cateto da hipotenusa, a fórmula de Bhaskara, ela tem uma beleza como nunca vista, porque nos leva para outros portais. Então a gente tem que incentivar as crianças a entender a matemática não decorativa. Eu acho que o executivo está faltando isso. Ele ficou muito 3, 6 e 9, né? Ele ficou muito Excel, muito financista, e eu acho que tem outros números que a gente pode olhar. Tem outras belezas na matemática, né? Nos números. É maravilhoso, muito bom, muito obrigado. Obrigado. É uma honra tê-lo aqui. Uma honra ter uma empresa como a sua, brasileira, global, né? Parabéns. A gente tenta, faz um esforço danado e quebra. Eu falo que o meu trabalho como CEO no grupo é matar todas as verdades absolutas e tentar redesenhar isso de uma outra maneira. Obrigado. Foi uma honra. Valeu. Obrigado.